maravilhoso dia com muita alegria. É com grande felicidade que eu estou aqui hoje para dar início a um projeto que nasceu no meu coração há algum tempo atrás e hoje está se concretizando com esse primeiro episódio do podcast Anônimos de Sucesso. Como que surgiu isso? Foi uma inspiração divina, me mandou uma missão. Fui iluminado por Deus para dar vozes a outras pessoas, que cada um na sua respectiva área tem o seu sucesso. Quantas pessoas têm sucesso e não têm um lugar, uma plataforma que eles possam compartilhar esse sucesso com outras pessoas que também têm sucesso, e assim a gente fazer uma roda que se movimente e cada vez mais vai inspirando outras pessoas a trazer as suas histórias de sucesso. E nesse primeiro episódio eu trouxe uma pessoa que é muito especial na minha vida. Vocês vão aqui ao longo do nosso bate-papo. Eu quero que seja uma coisa bem descontraída. Vocês vão ver que é uma coisa bem bacana. Vocês vão entender por que que eu convidei essa pessoa para estar aqui. Meu nome é Robson Silva. Eu estou aqui há algum tempo já me preparando para fazer isso daqui da melhor forma possível. Desde 2016 eu venho me desenvolvendo para ter essa habilidade de expor aqui, de estar levando uma mensagem, que é uma mensagem maior, para outras pessoas. E a minha convidada, o nome dela é Águida Ferreira, é mãe de 3 filhos, é casada há 15 anos, uma profissional de excelência, e hoje a gente vai bater esse papo aqui. Ela vai trazer as histórias que ela tem de sucesso da vida dela. Não é isso, Águida? Isso mesmo. Olá, eu sou a Águida, sou a famosa esposa do Robson. Eu fui convidada, mas tive que quase ameaçar, né? Gostei muito do projeto, falei interessante. Ele falou: "Ah, eu vou convidar o Zezinho, o Chiquinho, a Mariazinha". Eu falei: "Ah, interessante". E eu não. Ele falou: "Nossa, mulher". Bora lá. Então, estamos aqui estreando, né, esse podcast e vamos trazer um pouco das histórias da vida, o que a gente entende por sucesso e tenho certeza que vai ser bem bacana. Então, acho que vocês já entenderam a temática, porque anônimos de sucesso. Eu acredito que tem pessoas que têm resultados extraordinários, mas ainda não foram alcançados pela grande mídia. Então, esse podcast vai ser onde essas pessoas vão ter vozes, que elas vão trazer as suas histórias, e eu creio que quando nós contamos a nossa história, nós inspiramos outras pessoas que se identificam, que também têm outras histórias magníficas, outras histórias fantásticas, que aí vão inspirar outras pessoas. Mas aqui dentro do nosso tema eu quero saber de você, Agda. Qual que é a primeira lembrança que você tem de sucesso na sua vida? A gente vai longe agora, hein? O ano era 1997. Não façam conta aí para não descobrirem minha idade. Embora que não dá para denunciar. Vou lá aos meus 13 anos. Eu cresci na igreja presbiteriana, hoje não faço mais parte desse local, não sei como que tá a cultura da igreja, mas no momento, eu com meus 12 anos, eu queria me batizar. E naquela ocasião, a gente precisava passar por um curso, que era aproximadamente de 6 meses. Então, todo domingo a gente fazia ali uma escolinha para aprender coisas da Bíblia, a importância do batismo, a importância do evangelho. Ao finalizar esse curso, vinha uma prova oral, para assim a gente fazer a profissão de fé e juntamente com o batismo. Eu sou uma pessoa racional, concreta e também, eh, eu gosto das coisas dinâmicas, digamos assim. Então eu não gosto daquela coisa decorada. Só que para passar por esse momento, tinha que decorar as respostas. E eu fui do meu jeito ali no improviso, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa de improviso. Quando chegou o momento dessa prova, tinham várias pessoas lá no local, vários presbíteros, eu não me recordo se o pastor estava, mas na minha lembrança tinha umas 12 pessoas ou mais.
E eu lembro que eu estava na ponta, assim, da mesa, e a única pergunta que eu lembro foi perguntar o que que é pecado. E eu não fui na decoreba. Eu falei: pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu me lembro que um dos presbíteros deu risada. Enfim, eu acho que eu fui a única pessoa na história da igreja que não passou nesse período, né? Não passou aí, no... fui reprovada. E eu voltei, fiz novamente esse curso por 6 meses. Não me recordo do segundo momento, né? Mas aí já dei as respostas decoradas porque eu entendi o que eles queriam. Então, nesse momento, eu diria que sucesso para mim foi determinação, porque eu poderia ter travado, né? Tinha só 13 anos, uma criança praticamente, sem maturidade. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho de sucesso. Muito bem, muito obrigado por compartilhar isso aí. E isso aí, o que que eu aprendo aqui vendo você contar essa história? Que muitas vezes, dentro da sociedade, dependendo do grupo que você está, eles querem te colocar rótulos, né, para que você seja daquele jeito, faça daquele jeito, tem que seguir um script. E muitas vezes a pessoa deixa de ter um sucesso louvável justamente por conta disso, porque por ter que seguir a cartilha do outro, o que o outro falou, o que o outro acha que é certo, o que o outro acha que é correto. Então aí a gente perde muitos escritores, desenhistas, arquitetos, advogados, que poderiam ter muito sucesso se tivessem colocado a sua essência, se tivessem colocado a sua história naquilo que elas estão desenvolvendo. E eu quero entender de você, Agda, o que que você acredita que hoje ou em algum tempo, algum determinado tempo na sua vida, você colocou a sua essência e aquilo deu um fruto, foi um sucesso para você? Olha, pensando nesse tema assim, eu acredito que tem bastante coisa, né? Quando você falou do projeto, eu achei ele bem interessante e fui pensando, porque eu nunca tinha parado para pensar nos momentos da vida, o que que poderia ser sucesso. Porque, de uma forma geral, acho que a humanidade vai seguindo a vida, né, num fluxo, sem ficar pensando, nossa, aqui eu tive sucesso, aqui não, a gente vai seguindo. Eu posso pensar, talvez, no momento em que eu quis fazer concurso público. Eu Boa. fui concursada por muito tempo, né? Tive alguns locais que eu trabalhei. Eu passei em 6 concursos e assumi 4. O que eu fiquei por um período maior foram 8 anos, que foi no Hospital Psiquiátrico Juqueri. Saí de lá em 2021. E quando eu resolvi fazer, não foi nada pensado, assim. Na verdade, já tinha feito alguns, mas eu não tive disciplina para estudar. Eu achei que era oba-oba. Pensei, vamos lá, dar uma consultadinha ali e vamos para a prova. Porque eu pensei, eu sou uma pessoa inteligente, quando chegar na hora eu vou conseguir. E aí eu percebi que não era desse jeito. E quando eu estava grávida, tinha finalizado, estava finalizando ali a faculdade, estava grávida, não ia conseguir pegar o diploma naquele momento, porque eu não fiz a prova do ENAD, né? E eu pensei, e agora? O que será, né, de mim? E comecei a pesquisar alguns concursos que tivessem mais perto ali da minha região, e apareceu um em Jundiaí e um na Várzea Paulista, né, interior aí do estado de São Paulo. E eu prestei, passei nos dois. E bem próximo, assim, um do outro me chamaram. Os dois eram para educador infantil. Eu escolhi ficar na Várzea Paulista, que foi o primeiro que me chamou. 2 meses depois, o de Jundiaí me chamou. Mas já estava adaptada, estava gostando da equipe, das crianças, o horário estava bom e estava um pouquinho mais perto de casa também. Então, acredito que ter tido a disciplina para poder estudar, né, poder entender o que que eu tinha que fazer, preparar o meu tempo de estudo, sem me isolar, né, porque eu tinha uma criança pequena, tinha marido, sem me isolar dos outros papéis ocupacionais, eu acredito que tenha sido um momento assim de sucesso. E aquilo foi só um começo, porque depois vieram desafios maiores, né? Que aí para entrar no Juqueri também foi um processo, né, um pouco longo aí,
precisei de muito mais disciplina, muito mais tempo para estudar, tive que buscar em outras fontes. Depois vieram outros concursos também. O último eu abri mão, que foi ano passado. Não ia caber muito ali na minha dinâmica, né? Foi na cidade perto da onde eu moro. Seria interessante, porque seriam 20 horas apenas, mas eu abri mão dele. Mas eu fiquei feliz de ter sido convocada. Eu gosto muito de receber telegramas. Hoje em dia não tenho recebido tanto, porque depois de um tempo eu parei de prestar concurso. Mas eu diria que seria isso, né? Ter tido a disciplina para poder estudar, ter tido foco, e no caso, foco seria também dizer não para outras coisas que eu gostaria também de fazer, né? Mas como eu sabia do futuro que eu queria, onde eu queria chegar, então eu pensei, em algum momento eu vou me privar de coisas que são importantes, interessantes, para chegar ao lugar desejado. Muito bem. Você que está me acompanhando, nos acompanhando aqui, eu quero te fazer o convite. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho. Se está fazendo sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, eu entendi aqui que o seu primeiro momento lá no seu batismo, a palavra que definiu o sucesso foi determinação. E Correto. nesse segundo ponto, então, posso dizer que foi disciplina nos estudos para alcançar. Eu sei de uma história aqui, porque eu convivi. Você fez os concursos, passou em vários, foi chamada, mas teve um momento aí que eu sei que você teve que deixar o concurso de lado. Fala para mim dessa história, como que foi tomar a decisão de deixar algo, vamos dizer aqui, seguro, que tem uma segurança, tinha toda uma flexibilidade de datas e tal, você deixar aquilo para viver coisas que você não sabia. Conta esse processo para gente, que eu acho que vai inspirar muitas pessoas. Sim, eu estava há 8 anos no Hospital Juqueri, eu trabalhava 30 horas semanais, sou terapeuta ocupacional. Trabalhava dia sim, dia não. Então, um dia 12 horas, outro dia estava em casa, porém de segunda a sexta-feira. Era perto de casa, um salário razoável, tinha os benefícios. Só que muita coisa vai acontecendo na vida da gente. Eu tenho a Júlia, que hoje tem 14 anos, e ela pequena, com 2 anos, nós fomos tentando ter outro filho. E foi uma tentativa, os dois com saúde, os exames ok, sem nenhum problema, mas outra criança não chegava. Quando foi? Em 2016, consegui engravidar. Quem descobriu minha gravidez foi o Robson. Mais de uma gravidez, na verdade. O corpo é meu, mas ele tem uma boa percepção. Ele, mulher, você não tá grávida? Não, eu falei, não. Aí olhava lá, tava grávida. E foi um momento muito feliz ali da minha vida, porém, infelizmente, foram apenas 8 semanas de gestação, eu vim a perder esse bebê. E continuamos na tentativa de ter outra criança. Quando foi na pandemia, começamos a fazer umas caminhadas alguns dias, e com pouquinho tempo eu ficava muito cansada. Eu falava, caramba, tô com corona, É verdade. né? Lembra? Aí fui no postinho, fiz o teste, falou, não, você não tem nada. Falei, mas se não é corona, é o quê? Para a glória de Deus, não era corona, mas era uma vida, Olha que né? Hoje bem. essa vida está com 4 anos de Ai, idade, se chama Laura, cheia de saúde, cheia de energia, dá muita alegria para nossa família. E aí, fiquei aí um tempo, né, em casa com ela, e foi chegando o momento de voltar de licença maternidade. E o coração ali já começando a apertar, a sangrar. E eu tinha uma chefe muito bacana na época, né, a Paula, uma diretora ótima. E eu mandava mensagem, Paula, não consegui voltar hoje. E ela é muito meiga, gente. Ela, ai, Aguidinha, eu te entendo, fica tranquila, vai no seu tempo, depois a gente vê o que faz. Aí no outro dia era folga. Aí quando chegava no final desse dia que eu tinha que ir no outro, o coração apertado e eu chorava. Enfim, foi um processo aí de alguns dias sem conseguir voltar. e assim, desculpa te cortar, mas é legal ver você falando e relembrar de todo aquele processo de Sim. volta, não volta, volta. Mas vai lá, prossiga. É.
E, enfim. E chegou um dia que eu decidi, falei pro Robson, falei: "Robson, eu não vou voltar". Por quê? Eu não estava conseguindo largar da Laura. Depois de um tempo, eu fui entender o porquê desse processo. E eu conversei com Deus, porque é algo que eu sempre faço, assim, na minha vida. Eu falei: "Senhor, não estou conseguindo voltar, já não estou tão satisfeita assim, apesar de benefícios de ser um trabalho bom, um trabalho tranquilo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho prazos, né? Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu preciso de novidades. Então, até, né, fazendo um parênteses aqui, acho que estar casada tanto tempo é um sucesso. Porque, Que bom, né? Que bom que tem esse sucesso, né? E eu sou o maior beneficiado disso, né? mas acho que é até isso. O casamento, ele não é estanque, né? Tem momento que a gente está ali, são estações. Tem momento que a gente está na primavera, a gente está no verão, aí depois chega o outono, chega o inverno, porque também se fosse só verão, ia ser só aquela coisa, não dá para ser, na vida não dá para ter só vales, só picos, perdão. A gente tem que ter o vale também. Então a gente aprende muito nesse processo de subida, descida, né? Então é uma brincadeira assim, mas né, só fazendo um recorte aqui. E aí, nesse momento, né, já estava 8 anos, já cansada, mesmice, e querendo ou não, mexe com o emocional da gente também, que trabalha na área da saúde. Eu trabalhava com pacientes psiquiátricos, muitos deles tinham mais tempo de internação do que eu tinha de vida. Tinha pacientes lá com 50 anos de internação, 60 anos de internação, 70 anos. Tinha uma paciente que ela foi para lá com 15 anos de idade. Ela já estava com 92, se eu não Quantas me engano. histórias lá, né? Muitas histórias, muitas. E isso foi pegando também para eu ir desanimando um pouco. Muitos que eram funcionais ficaram acamados, perderam ali a sua funcionalidade, já não conseguiam mais se locomover sozinhos, não conseguiam comer sozinhos. Então a vida já tirou muita coisa deles. E eu acho que eu fui adoecendo nesse processo. Então, eu acredito que tenha sido também uma das coisas que me fez querer sair daquele ambiente. Apesar de ser uma boa profissional, né, um bom ser humano, aquilo foi me corroendo. Então, eu pensei, eu não estou aguentando mais. E eu decidi exonerar. Foi, Acho que uma coisa que me ocorreu aqui, que eu lembro do pessoal falando: "Você é louca, sair do serviço público". Muitas pessoas falando que, tipo, era uma loucura, uma insanidade largar algo fixo, algo, né, que era seguro sim. para, né, mas enfim, vai lá. E eu até entendo esse pensamento, porque não é tão fácil assim ser admitido, né, passar no concurso Sim, público. sim. E tem ainda essa cultura da estabilidade. Ai, você entrou, você está garantido. Uhum. Então, quantas pessoas não estão ainda aí lutando? Talvez você que está aí nos vendo pensa, poxa vida, eu estou aqui tentando há meses, há anos, não consigo, ou até consegui um, mas o que eu queria ainda está difícil. E ela fala que ela exonerou, e eu exonerei de vários, né? Quer dizer, de vários não, de 4 aí que foram os 4 que eu assumi. E realmente, quando eu fui lá, me lembro assim muito Tá muito fresco nitidamente. na mente. Primeiro, eu já fui no RH, porque se eu encontrasse com alguém, o pessoal ia querer interferir, né? Aí fui no RH, o pessoal também se espantou, falou: "Mas como assim? Por que que você vai sair e tal?" Nessa ocasião, eu estava trabalhando com adesivos decorativos. O Robson estava em sociedade comigo e a gente estava bombando. Pandemia, foi um momento muito bom para a gente. E eu pensei, eu vou sair e vou dar continuidade no que já está sendo bom. Então eu tinha ali uma garantia, digamos assim. Aí fui no RH, pedi exoneração, depois fui lá conversar com a Paula. Aí eu lembro que eu cheguei, né, ela me cumprimentou, tal. Eu falei: "Senta". Ela: "Ai, ai, ai, o que que você vai falar?". E aí eu já fui direto ao ponto, falei: "Olha, eu exonerei". Ela: "Ai, Agdinha, você tem certeza?". Falei: "Tenho certeza, tá tranquilo, a família está me apoiando". Essa é uma coisa
muito importante, que eu até diria também que é um sucesso. A nossa família, ela sempre está por dentro de tudo, né? As nossas decisões são compartilhadas e sempre um apoia o outro. Eu apoio o Robson nos projetos dele, ele me apoia nas minhas loucuras também. E eu creio que isso é um sucesso, assim, da nossa família. E aí, me despedi da Paula. São até mesmo, acho que até mesmo por isso, hoje nós estamos aqui, né, dando pontapé inicial no Anônimos de Sucesso, porque em parceria. Como ela mesmo disse, foi por livre, espontânea pressão que ela veio fazer o primeiro, né? Então, acho que isso é legal, né? Só pegando esse gancho aqui, como ela falou que as nossas decisões são compartilhadas. Então, uma coisa que a gente tem desde quando a Júlia era pequena, quando nós íamos tomar decisão de fazer uma viagem, de adquirir algum um bem, alguma, então nós sempre incluímos ela na nossa decisão para que a família tivesse de comum acordo, todos estivessem cientes daquilo que está acontecendo, para que nós para que a gente tivesse ali uma harmonia no lar, todo mundo ciente e a coisa flui bem. Então, pode prosseguir aí. E aí, quando eu saí, encontrei alguns colegas, alguns eu nem quis, assim, despedir, porque despedida é algo desafiador. E eu lembro que uma colega, ela é enfermeira, ela falou: Águida, você tá, você tá sob efeito dos hormônios ainda, não faz isso, dá tempo ainda de você voltar atrás e tal. Eu falei: não, tá tranquilo. Depois uma colega me ligou também desesperada. Ela: Águida, você tá louca, não faça isso. Ainda não saiu no diário oficial, dá para voltar atrás. Enfim, foi uma decisão desafiadora, porque dá medo, né? Não vou dizer que foi super tranquilo, vou lá e exonero. Tive que colocar, né, fazer os prós e contras, conversar com a família, pensar de como seria o futuro, mas creio que foi uma decisão muito boa. Isso foi em 2021. Hoje eu não me arrependo. Até eu lembro que né, um pouco depois assim que eu saí, uma colega perguntou se eu me arrependia de ter saído. Eu falei, eu me arrependo de não ter saído antes. Porque hoje eu vejo como que está o mercado para terapia ocupacional. E como eu fiquei só ali, né, vivendo aquele mundinho do serviço público, no comodismo, eu não explorei outras áreas. Eu tinha feito uma pós-graduação em 2014, que ficou esquecida, ficou por lá. Então, eu não fui atrás de novos estudos, de saber como estavam outras vagas, se eu poderia, de repente, conciliar com outro trabalho, porque até então tinha só a Júlia já estava grandinha, já conseguia se virar em algumas coisas, então eu dei uma parada ali no tempo. Então eu acredito que tenha sido também um momento de sucesso. E o sucesso, eu acredito que não sejam só coisas positivas, digamos assim. Eu acredito que você falar não para algo que está dando certo pode também ser um sucesso. Porque aí no futuro, podem vir outras coisas que são positivas também. Certo. Então, aqui você compartilhou com a gente o sucesso que você teve lá quando você se batizou, né? E agora aqui o sucesso profissional, porque eu estava lá, eu acompanhei, eu vi o quão desafiador foi chegar ao ponto de tomar aquela decisão, por tudo que você já disse, pela segurança, estabilidade e tal, mas o amor, né, pela Laura, aquela vontade de estar com ela. E eu queria que você contasse um pouco das experiências que você viveu depois, como que você viu o mercado, a ascensão que estava o seu mercado de terapia ocupacional, coisa que você não estava vendo por estar lá. E aí eu quero chamar a sua atenção que está nos acompanhando aqui para isso, porque muitas vezes você está imerso naquilo que você está fazendo. Aí eu quero que você faça uma distinção. Será que você está sendo insistente ou persistente? Então, quero que, independente do que você esteja fazendo na sua vida hoje, para e faça essa reflexão. Será que eu estou sendo insistente ou persistente? De repente, dá uma olhada no todo, naquilo que você está fazendo, quem está fazendo diferente, quais são as melhores práticas, para ver se realmente vale você investir o seu tempo, a sua energia para alcançar aquele resultado,
ou se de repente é hora de você reprogramar a sua rota. Então, quando você reprogramou a sua rota, Águida, quais foram as experiências que você viveu? Muito bem. Quando então eu exonerei, pensei, vou continuar trabalhando com os meus adesivos, fico em casa com as meninas e vai tudo fluir muito bem. Por vezes, os nossos planos eles tomam caminhos diferentes, né? Só uma coisinha aqui. Sabe por que que eu estou chamando a atenção? Porque eu, desde 2016, eu tenho um hábito de ler Provérbios. E Provérbios, capítulo 16, verso Versículo 1, 1. diz o quê? O que que diz, Agnes? Olha, eu não gosto desse versículo, não. Gosto muito da Bíblia, leio a Bíblia, mas O que que diz esse versículo? bom, no contexto, assim, ele fala que muitos são os planos do homem, porém a resposta certa vem do Senhor. Isso aí, prossiga. É, eu não gosto porque, digamos que tira aí a nossa autonomia, né? Mas a gente que conhece a Deus, que coloca Deus à frente, a gente entende que Deus tem o melhor pra gente. E eu pensei, vou ficar com as meninas, vou continuar aqui nos adesivos, tá dando super certo. E, gente do céu, parece que foi eu sair, não tinha mais pedido. Eu lembro que um dos meses, acho que o primeiro mês, a gente tirou mais de R$ 6.000. E eu cobrava barato, né? Fazia alguns kits personalizados. Então tinha ali um desenho e o nome da criança. E depois a fonte secou. Falei, gente, e agora? Como assim, né? Não tenho mais para onde correr. Mas fui confiando em Deus, fui ficando. Pensei, vou ficar em casa um bom tempo. Eu gosto muito de mexer com arte, mexer com vendas. Tô sempre vendendo alguma coisa. Quase vendi o marido já. Ele teve medo. Mas, enfim, eu brinco que eu não tenho chamado para ficar em casa. Eu admiro muito as mãezinhas que conseguem ser essas mulheres do lar, se dedicarem à casa, aos filhos, ao marido. Eu não tenho esse chamado. E quando deu mais ou menos 3 meses, eu tava já, falei, não, não dá, eu preciso de ter um outro trabalho, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que sair de casa. Ficar só nessa rotina não vai rolar. E eu lembro que numa quarta-feira, comecei a dar uma olhada nas vagas e mandei currículo para alguns locais. Na sexta-feira, fui chamada para uma entrevista aqui na Barra Funda e passei. Tava só eu e uma outra moça, né? Ela era recém-formada e preferiram ficar comigo porque eu tinha um pouco mais de experiência. Foi para uma residência inclusiva. Eu entrei e falei, legal, tá um salário ok, 6 horas diárias também, né? Porque a gente não pode, por lei, a gente não pode trabalhar mais do que 30 horas semanais no CLT. Então, uma carga horária pequena, era um local bacana, né, jovens interessantes, um trabalho novo para mim e gostei. Porém, meus currículos estavam por aí, né? Estavam circulando. E eu lembro que quando eu estava para fazer um mês nessa residência inclusiva, 2 locais me chamaram. Um era lá em Franco da Rocha e era para trabalhar em um hospital lá na cidade, e o outro era no Beneficência Portuguesa. E em um dia eu fiz 2 entrevistas e eu fiquei muito agoniada, assim, porque eu falei: "Caramba, eu já estou em um lugar e agora tenho 2 outras possibilidades". E eu até cheguei a fazer o exame médico do Hospital de Franco da Rocha e fiquei ali pensando, pensando, conversei com o Robson e decidi ir para o Beneficência Portuguesa. Então, neste momento, e aí, né, infelizmente, fiquei só um mês e meio, mais ou menos, ali na residência inclusiva, mas foi um período interessante, consegui aprender bastante nessa área. E aí eu consegui ver como que estava o mercado. E fiquei também um período ali curto no Beneficência Portuguesa. Depois fui trabalhar na Barra Funda novamente, pertinho ali da residência inclusiva, na área de álcool e outras drogas, que era uma área que eu temia muito, assim, eu tinha bastante preconceito, eu falei, não vai rolar para mim. Mas eu digo que foi um local que eu amei de paixão.
Foi muito bom ter trabalhado naquele local. Eu digo que foi a melhor equipe que eu trabalhei. É uma equipe que me dá saudade, assim. Pessoal muito bacana, fui muito bem acolhida, foi muito interessante. E, enfim, depois que eu entrei na terapia ocupacional, hoje eu já estou no meu 14º trabalho, né? Então, fui acumulando algumas experiências nesse trajeto. Me emocionei, Que emocionei legal, de é lembrar. legal isso, eu acho que é humano, né? Isso vai acontecer. E como você vai acompanhar com a gente aqui, vão ter várias histórias que eu vou me emocionar, a pessoa que está sendo aqui contando a história também vai se emocionar, e você que está aí acompanhando vai se emocionar. E uma coisa que você falou, Agda, que me chamou a atenção, logo no começo, você falou que o sucesso não são só as vitórias. São aqueles momentos que às vezes você está no vale, como você mesmo disse, a vida são picos e vales. E alguns momentos que acho que na vida de todas as pessoas, nós passamos, é aquele momento que você está no vale. Uma coisa que você sempre compartilha com a gente em casa, que você tirou muito aprendizado, que isso foi antes da terapia ocupacional, foi antes de você estar nessa ascensão aí de sucesso com a terapia ocupacional, que aquilo você aprendeu e me ensina aos nossos filhos. Você poderia compartilhar essa história que foi um fracasso que virou sucesso? Sim, isso foi aos meus 20 anos, foi no meu primeiro trabalho, que foi na loja Pernambucanas, lá em Franco da Rocha. Como eu disse lá no começo, eu sou uma pessoa concreta. Melhorei bastante, mas também eu tenho aí uma rigidez comportamental. Naquele momento, eu tinha praticamente acabado de sair da adolescência, a primeira experiência, então eu ainda era muito rígida. Então era aquela coisa concreta. Se pode, pode, se não pode, não pode. Ok. E nós tínhamos algumas regras ali na loja. E, por exemplo, se chegasse o cliente com a fichinha, aliás, sem a fichinha, né? E eu perguntava: algum vendedor te atendeu? E às vezes o cliente, por distração, sei lá por quê, falava que não. E eu jogava no 0800, que ia para a loja. Então o vendedor não receberia aquela venda. E às vezes vinha alguma colega assim toda esbaforida: ah, eu que atendi. E eu falava: não, o cliente falou que você não atendeu. Então vai para o 0800. E eu fui com essa atitude assim muito rígida por muito tempo. Quando estava mais ou menos com 1 ano e pouquinho de loja, tinham entrado 2 colegas, uma estava com 1 semana e a outra com 1 mês. Nós éramos em aproximadamente 50 funcionários. A minha ex-chefe, ela gostava muito de fazer dinâmicas, e nesse dia nós entramos 2 horas mais cedo e ela resolveu fazer uma dinâmica bem interessante. Cada pessoa recebeu uma cartela com adesivos coloridos. E as pessoas iam chamando à frente quem elas tinham menos afinidade. Aí, quando a pessoa ia lá, colocava um adesivinho nas costas da pessoa. E eu fui chamada uma vez. Aí sentei. Depois ia outro funcionário, Águida. Fui lá, colocaram, sentei. O outro funcionário, Águida. Teve uma hora que eu pensei, vou ficar em pé? Eu estou sendo muito requisitada nesse local. Olha, faz muito tempo, eu não lembro exatamente. Mas eu posso dizer que eu fiquei com pelo menos uns 40 adesivos De nas minhas costas, 53 funcionários. se não foi mais. Acho que quem não colocou fui eu, né? E outras pessoas para não me constrangerem tanto, porque já estava feia a situação. E eu ali, enquanto eu estava ali pensando, eu pensei, poxa, peraí. As meninas acabaram de entrar. Então, teoricamente, as pessoas teriam que ter menos afinidade com elas, porque uma pessoa de 1 semana, de 1 mês, você nem lembra o nome direito, você não conhece quem que é aquela pessoa. E naquele momento, assim, eu não lembro se foi dado feedback, se minha alma saiu dali porque não estava suportando aquilo, enfim. Mas eu me dei o feedback, né?
Pensei, se isso aconteceu com a maioria esmagadora dos funcionários daqui, o erro está em mim. Então, eu acredito que tenha sido um momento de sucesso, porque eu aceitei aquela situação, né? Eu aceitei aquele feedback e mudei a rota. Porque eu pensei, se está desse jeito, eu tenho que mudar. Porque senão eu vou afastar as pessoas de mim. Eu não quero isso. Eu lembro até uma situação antes disso acontecer, que eu fui trabalhar num domingo, era coisa muito incomum. Aí finalizei lá com a minha colega na tesouraria. Eu ficava no caixa, mas eu gostava de circular bastante na loja. Mas a minha função mesmo era operadora de caixa. E quando eu finalizei, toda a galera tinha ido embora, eu falei: "Ah, eu vou na sorveteria". Quando eu cheguei na sorveteria, estava geral na sorveteria. E aí eu lembro que um colega me viu: "Ah, você quer ficar aqui com a gente e tal?". Aí eu fechei a cara assim e falei: "Não". Aí peguei meu sorvetinho, fui embora, mas já foi um momento ali para ir refletindo, né? Por que que as pessoas não me chamam para as coisas? E aí eu fui vendo que tinha que mudar em mim, não que as pessoas estivessem erradas. Então foi um momento ruim, foi constrangedor para mim, porque não foi a intenção, com certeza a chefe nem sabia que ia acontecer aquilo. Talvez até o que ela ia dar de devolutiva ali seria alguma outra coisa, mas eu tomei para mim, eu falei: "Eu preciso mudar". E a partir daquele momento fui ficando um pouco mais flexível, não sou totalmente, tá, porque é algo comportamental, é algo meu, mas no dia a dia eu vou tentando ser mais maleável, um pouco mais flexível, e acredito que tenha sido, assim, naquele momento ainda de imaturidade, acredito que tenha sido um sucesso também para minha vida. Porque hoje ainda encontro com algumas pessoas e elas demonstram que têm carinho por mim, né, fico feliz, às vezes a gente lembra de alguma história que aconteceu lá atrás. Então, se talvez se não tivesse acontecido esse momento, ou se eu não tivesse me dado ali um auto feedback, talvez eu seria ainda uma pessoa muito rígida. Então, foi muito bom, assim, que tenha acontecido isso. Muito bem. E eu quero convidar você a deixar seu comentário aqui nesse vídeo, ou de uma história que você teve de sucesso. Quem sabe eu lendo a sua história aqui, você não será o próximo convidado a estar aqui contando a sua história para outras pessoas, inspirando outras pessoas. Então é muito importante você deixar o seu comentário, ou de um fracasso que você viveu na vida que virou um sucesso. Agora, Agda, tem alguma pessoa assim que você acompanha, que você segue, que você acredita que tem uma história de sucesso que vale a pena a gente compartilhar, que se te inspira e através dessa pessoa, por acompanhar ou por seguir alguma coisa assim, te inspirou a ter sucesso em alguma área? Olha, eu acompanho muitas pessoas, eu gosto muito de ver podcast Por isso e que está aqui fazendo. mais ou menos, né, quase que eu não venho. Se eu não faço uma ameaça ali, não estaria aqui não, ia ser o Chiquinho. Vocês já viram que ela falou que é bem flexível, né? Eh, Acredito que tem uma mulher que ela me inspira bastante, já comprei livro dela, gosto muito, acompanho ela desde o começo, embora agora não tenha acompanhado tanto, mas é uma pessoa que me inspira bastante, que é a Natália Arcuri. Eu peguei a história dela ali bem no começo, quando ela fazia tudo sozinha ali, ela tinha uma colher de pau, eu não sei se vocês, né, que estão assistindo conhecem, mas vale a pena conhecer a história dela. É uma mulher muito inspiradora para mim, ela fala sobre finanças, finanças pessoais, para pessoas simples também. Então acredito que é uma pessoa que teve uma ascensão, já estava na mídia, né, ela foi jornalista da Record ali por muitos anos, mas depois ela resolveu ter uma carreira solo, ela teve que se desprender também de muitas coisas, teve que abrir mão, também pediu as contas para poder empreender em algo, e hoje é uma pessoa que tem muito sucesso, então é uma pessoa que eu diria assim, né, pelo menos Mas da assim, grande mídia, que me inspira. em que ela te inspirou, que de repente você colocou em prática na sua vida e você teve algo que você considera que foi sucesso pela inspiração nessa pessoa?
É, na parte financeira mesmo, né. Ela ensina coisas muito simples, assim, do dia a dia, como por exemplo: "Ai, você precisa de um dinheiro? O que que você tem aí na sua casa que está parado, que você pode vender?" Nessa eu quase rodei. Vocês vão enten a minha filha, a Júlia, ela: "Mãe, a senhora vende tudo". Explica o contexto. Gente, como eu disse, né, eu adoro estar envolvida ali em artesanato, em vendas. E aí tem hora agora até que eu tô mais de boa, né, mas tem hora que Ainda bem, ainda bem. eu vou olhando para casa, assim, é que a minha mente, É ela empreendedora. é muito empreendedora, né, até voltando um pouco Hum, lá atrás, 1900 e bolinha, eu acredito que a minha avó, ela tenha me inspirado, né. Ela não tinha esse nome de empreendedora, ela era uma sobrevivente. é porque o empreendedorismo é algo novo. Hoje fala-se muito sobre Sim, empreendedorismo. Antes era o pessoal que fazia a coisa acontecer, mas não tinha esse nome de sim, empreendedorismo, né. é. E eu era muito próxima a ela ali. Então ela sempre estava viajando, ia para Ibitinga, comprava, artigos de cama, mesa e banho, revendia, ia para o Paraguai. O único lugar que eu não fui foi no Paraguai, ela nunca quis me levar. Ainda bem também, né, ia ser muito cansativo. Mas todos os outros locais que ela ia, eu estava junto. Ela revendia queijo, doces, e eu acredito que acompanhando muito de perto, eu fui pegando essa coisa dela. Então eu creio que essa veia empreendedora minha veio de lá de trás, acompanhando ela. E aí, quando eu precisava, assim, de fazer uma graninha extra, que é coisa que eu gosto, aí, acompanhando a Natália Arcuri, pegando as dicas dela, eu começava a olhar em casa, dava uma rastreada, assim, pensava: "O que que dá para vender aqui?". E hoje em dia é até mais fácil, né, com as redes sociais, com o WhatsApp. E aí, teve um momento, assim, de um desafio de uma semana para levantar uma grana. E olha, eu digo que eu tive muito sucesso. Eu fiz quase R$ 1.000 em uma semana, só vendendo as coisas de casa. O Robson estava viajando, acho que estava na Bahia, Estava fazendo treinamento na Bahia, né, né. e eu fui vendendo e eu tirava fotos do dinheiro, assim, e eu mandava para ele. Gente, eu vendi micro-ondas, que eu não estava usando, e aí vi que não é tão bom assim, falei: "Vai embora". Vendi máquina de pão, vendi uma bota, vendi bolsa, vendi sandália, e aí vendi uma chuteira dele. A gente nessa época estava, enfim, com alguns anos aí de casados, e eu nunca vi essa chuteira nos pés dele. Quando eu falei que eu vendi, ficou bravo. Falou: "Como assim? Como é que eu vou jogar futebol?" Eu falei: "Você nunca jogou depois que a gente casou? Negócio aqui, um potencial de fazer uma grana, então vamos embora". Então eu creio que o que ela mais me inspirou, assim, foi essa questão da educação financeira, de como cuidar bem do dinheiro, de como fazer investimentos, de como dizer não para algumas coisas que a gente quer, mas que nem sempre a gente precisa naquele momento ali. Então essa parte financeira foi muito interessante, assim, ter conhecido a Natália para dar uma guinada. Agora pegando esse exemplo que a Águida trouxe aqui da avó dela, e aí eu quero te dizer o seguinte: a fala convence, o exemplo arrasta. Algo que a gente tem em casa lá, a Águida ela tem muito essa veia empreendedora, ela olha para alguma coisa: "Ah, isso aqui dá para vender aqui, ah, isso daqui", ela tem isso com ela, por quê? Pelo exemplo que ela teve da avó dela. E eu entrei nesse universo do empreendedorismo, e eu fico ali às vezes: "Meu, me ajuda, Agnes". Então estou sempre consultando ela para ela me dar ideia, me ajudar a ter direcionamento para seguir em alguma coisa, porque ela olha para algo e vê aquilo virando dinheiro, vê aquilo conectando, e eu já não tenho isso, porque é uma coisa que eu comecei a desenvolver. Não que não consiga, quem não teve o exemplo não vai conseguir. Eu estou me desenvolvendo. Mas quem tem esse exemplo ali no dia a dia, com o pai, com a mãe, com as pessoas que são mais próximas, porque o exemplo realmente a gente tem lá os 3, eles aprendem muito mais com o que a gente faz, com o que eles veem a gente fazendo, do que aquilo que a gente repete, fala e fala todos os dias, né. Então fica aí, algo para você pensar, qual é o exemplo que você está dando para aqueles que estão próximo de você, no caso seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas que são do seu convívio.
mas só dando uma cortadinha assim, eu tenho essa visão, talvez também por conta da terapia ocupacional. Nós precisamos de criatividade, né, para fazer as coisas, para conduzir um atendimento, para criar um produto de tecnologia assistiva, por exemplo. Porém, o Robson, ele tem muita disciplina, que é coisa que me falta um pouco, né. Então eu vou me inspirando nele para ter essa coisa que eu já tenho, essa visão, essa criatividade e ter a disciplina que ele tem. Então isso é algo muito importante também aí, que é um sucesso. Que bom que a gente vai trocando, né? Ela me inspira com as ideias, com o olhar visionário, com o olhar empreendedor, e eu vou inspirando ela através da disciplina, porque a repetição tem algumas coisas que eu faço em casa, eu falo, meu, é desafiador, mas é aquele negócio. Ela está onde está porque ela tinha visão de onde ela quer chegar. E eu também tenho essa visão. Então eu fortaleço ela, ela me fortalece e a gente está indo para um alvo. A gente tem um alvo que nós sabemos que nós vamos atingir. Pode ser que leve um pouco mais de tempo ou não, mas nós sabemos que nós vamos chegar lá, porque a gente se complementa nisso aí. E aí a gente está em busca e caminhando para esse sucesso em casal, né? Porque tem o sucesso individual e tem o sucesso em casal. Agora, para você, Agda, porque quando se fala de sucesso, muitas pessoas pensam, para ter sucesso tem que ser o cara que foi o número um lá do futebol, tipo um Neymar. Ah, tem que ser o Usain Bolt, o cara da corrida. Tem que ser o Flávio Augusto, bilionário nos negócios. Então, cada um tem uma referência de sucesso que tem que ser algo muito grande. E, às vezes, o sucesso é muito subjetivo. Eu queria saber, para você, qual que é a definição que você tem de sucesso? Olha, eu acredito que não tenha uma definição, porque como eu fui trazendo aqui, né, cada momento da minha vida, às vezes um pequeno momento, foi um sucesso. De repente, para quem escutou aí a primeira história, falou: "Nossa, mas ela queria se batizar e tal, isso aí é um sucesso?". Para mim foi um sucesso. Sucesso, como eu disse aqui, eu creio que é a disciplina. Quando você tem aí a começativa e a terminativa, que você começa e você finaliza, é um sucesso, né. Então, seria finalizar as coisas que você começa e talvez também, eu vou usar um versículo bíblico, não lembro onde está, eu sei que está em Isaías. Tá na Bíblia, Está dentro da tá Bíblia, na Bíblia. tá entre Gênesis e Apocalipse. Tá Só na Bíblia. procurar lá. Mas se eu não me engano é Isaías 26, depois 26, não sei se é Isaías 26, 10. É. Tomara que seja. Enfim, lá fala, eh, pois eu, Senhor, como que é? Pois eu, Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu creio que é isso. O sucesso é chegar ao fim que nós desejamos. Quando a gente sabe onde quer chegar e a gente começa, a gente tem um plano, começo aqui do ponto A e eu quero chegar no ponto B, que é o ponto desejado, e eu consigo ter a disciplina para passar o processo, para seguir esse caminho, para não desistir, por muitas vezes talvez ter que descer um degrau, mas chegar ao ponto que eu desejo, isso para mim seria hoje a definição de sucesso. O que você acabou de dizer, Agda, é o seguinte: são os 4 Cs da disciplina, que eu sempre falo nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas mentorias, que é o quê? O que que são esses 4 Cs? Traduzindo o que a Agda disse, é começar. E quando você começa um projeto, você está na frente de muitas pessoas, porque quantas pessoas querem começar o projeto que de repente você começou e não começam? Ficam adiando, ficam demorando, procrastinando e não começam. Então, se você já começou um projeto, você já está na frente de muitas pessoas. Aí depois vem o segundo C, que é continuar pelo tempo necessário. Porque algumas pessoas começam, mas outras desistem na caminhada. E tem projeto que você vai levar um mês,
2 meses, tem projeto que é 1 ano, tem projeto que são 2 anos. Então, é permanecer, continuar pelo tempo necessário até alcançar o objetivo. Terceiro C é concluir. Porque tem pessoas que continuam por um período, mas não concluem, elas param antes de concluir. Então, o terceiro C é concluir. E o quarto C, não menos importante, é o comemorar. Porque quando você comemora, quando você celebra a conclusão daquilo que você alcançou, você cria uma âncora positiva no seu cérebro, que vai te dar o quê? Força, combustão, energia para você começar um novo projeto, continuar, concluir e comemorar. Ficou bonito assim, né? É isso aí, dessa forma aí, mais bonito. Ficou mais científico aqui, do jeito que ele falou. Então você teve os dois tipos de explicação, né? O importante é que você entenda isso e aplique isso na sua vida. Acho que eu poderia até Hum, trazer um outro momento aí de sucesso, hum. pensando aí na parte esportiva, por exemplo. Tem um sucesso na parte. Você já trouxe já a experiência lá com o batismo, trouxe da parte profissional. Então, qual a sua Parte dos estudos, dos né? estudos, né? É, eu, né, não sou uma pessoa ali que eu possa dizer que eu seja esportiva, mas eu gosto de caminhar, correr eu não gosto. Porém, eu vou na onda aqui dessa pessoa. Ele propõe Ah, as coisas, eu falo, nossa, que legal, boa ideia, vamos lá, dá ainda bem que você aceita, por isso nós estamos aqui, né? sucesso. E ele falou, vamos, o que você acha de correr 7 quilômetros? Eu pensei, 7 quilômetros? Falei, tá, acho que dá, 7 quilômetros. Fiz um cálculo, eu sou boa de matemática, né? Fiz um cálculo, pensei, 7 quilômetros seria daqui até tal lugar. Falei, vou correr no maneirinho. Falei, vamos embora. Isso foi lá em Franco da Rocha, o ano era 2019, Foi antes da foi pandemia, antes da 19, pandemia, né? 2019. Pois bem, lá fui eu, sem treinar, mas falei 7 quilômetros, tranquilinho. Só que eu não sabia o percurso, né? Não sei se alguém conhece Franco da Rocha, é assim, ó. Alguns morrinhos, Picos e vales, picos picos e e vales. vales. E lá fomos nós. Eu sabia, né, que eu não ia chegar na frente, mas falei, vou no meu ritmo aqui tranquila. Robson já foi, disparou, queria medalha. Eu falei, não quero medalha, só quero chegar. E aí lá fui eu. E fiquei um pouco para trás ali com umas tiazinhas. E fui indo, quando chegou ali em uma rua de um mercado, eu falei, não, não é essa subida. Eu falei, não é possível. Gente, é uma subida assim, terrível. Mas falei, vamos embora. Aí fui subindo devagarzinho e ficou para trás. Eu, as tiazinhas e a ambulância. Eu falei, cara, não posso chegar com a ambulância nas minhas costas. Eu só queria chegar sem ambulância nas minhas costas. Aí, hora eu passava as tiazinhas, hora elas me passavam, eram duas, né? Fiquei ali. Aí, beleza. Subi, falei, depois eu mando ver. Aí fui o decidão, depois fui andando devagarzinho pra ir mais tranquilinho. Aí, do outro lado da rua, num bar, tinha uns caras lá. E eu andando bem devagarzinho, aí um me solta. Vai, negona! Gente, eu fiquei com raiva. Eu corri, mas foi na força do ódio. E fui correndo. Quando já estava perto de chegar, eu vi que a ambulância estava aqui, ó. Já estava sentindo ali a ambulância me pegando. E as tiazinhas já estavam um pouco mais para frente. O Robson até foi me encontrar no meio do caminho, que viu que eu não chegava nunca, né? Falei, desistiu. Foi lá, e aí, mulher tal? Aí eu pensei, eu tenho que chegar sem ambulância. A minha expectativa era essa, chegar sem ambulância nas minhas costas. Então, eu tinha que passar as tiazinhas. Aí dei um gás no final, consegui passar as tiazinhas e concluí a corrida sem ambulância nas minhas costas. Então, eu diria que esse foi aí um momento de sucesso. Ano passado teve, o Robson me chamou, falei, mas nem de brincadeira. Ele, não, são só 5 quilômetros, não é o mesmo percurso. Falei, não vou. Naquele tempo eu era 6 anos mais nova, o joelho já era ok. Falei, agora o joelho já tá dando uma chiadinha. Falei, vai você, né? Eu fico por aqui, só nas minhas caminhadinhas mesmo. E agora nós estamos caminhando aqui para o final, né? Quero agradecer você que esteve aqui com a gente, que gostou, compartilhe isso aí com outras pessoas. E para fechar aqui, eu quero te fazer a última pergunta, Águida. Uma pessoa que está nos assistindo aqui, você queria deixar uma mensagem, não só para essa pessoa que está nos assistindo, mas para
para a humanidade, para ajudar outras pessoas, para que isso possa inspirar outras pessoas. Qual é a mensagem que você deixaria se fosse a mensagem que ia inundar a Terra? Poxa, pergunta poderosa essa aí, hein? Bom, acho que conforme a gente foi falando aqui, ter um alvo, você tem que saber onde você quer chegar, e tudo bem mudar de ideia nesse percurso, porque a nossa vida, como eu disse, ela não é estanque. Ela tem que ter sim esses picos e vales. Ela pode ter um momento que você tem que parar para refletir, para ver se é exatamente esse o caminho que você deseja continuar. Não ter vergonha, de parar no caminho para tomar um fôlego, para fazer as reflexões. Então, é saber onde você quer chegar, ter a disciplina para poder chegar nesse lugar, suportar o processo, porque muitas vezes o processo ele não é fácil. Seria como subir uma montanha. Na montanha não vai ser um caminho reto, não vai ser tudo florido. Na montanha você vai encontrar pedras, vai chover, a terra vai estar escorregadia, mas você tem que continuar. Pode parar sim e deve para pegar um fôlego, mas continua para chegar onde você quer, para chegar ao lugar desejado. Então não desista dos seus ideais. Como Robson disse, comemore cada pequeno sucesso, porque quando você faz isso, o seu cérebro, ele entende que você está tendo algo positivo, e ele vai te dando mais chances de continuar a ter esses resultados positivos. Então, a minha mensagem seria essa: tenha um alvo, olhe para esse alvo, tenha disciplina para continuar nesse caminho, suporte os processos e não pare, que com certeza você vai ter muitas histórias de sucesso para contar na sua vida. E entenda que cada pequeno sucesso, ele é importante. Eu só estou onde estou hoje, só cheguei onde eu cheguei, porque eu soube suportar todo o processo, eu soube aproveitar todas as oportunidades e comemorar esses pequenos sucessos. Então, é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Anônimos de Sucesso. Então, não esqueça, deixa a sua história, deixe seu comentário. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui comigo contando a sua história de sucesso. Quero agradecer a Águida, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter mais um desafio que eu propus e você veio. Eu acho que a gente fez aqui com as habilidades que a gente tinha. E o que é mais importante, que isso tenha te inspirado de alguma forma, tenha mexido com você de alguma maneira. Então, Não aceitei o convite, né? Eu me convidei, mas ok, aceitei o convite. mas aqui estamos, né? Muito obrigado, minha querida. Eu que Obrigado agradeço. vocês e até um próximo episódio do Anônimos de Sucesso.